Fala pessoal, essa é uma história sobre um mundo com elfos, humanos e anões. A história onde uma raça está gradativamente ganhando dominância sobre as outras. Esse é um mundo onde a guerra acabou, onde a magia está desaparecendo e mesmo que algumas pessoas desejem manter o status quo, à medida que o tempo passa, a era dos humanos se aproxima. Essa é a história do Senhor dos Anéis? Tolkien criou o gênero de fantasia medieval há quase 70 anos atrás. E de lá para cá, muitas histórias de fantasia foram feitas, tanto no Ocidente com Witcher ou Game of Thrones, quanto no Oriente com os chamados Isekai. E eu acho que nenhuma história capturou tanto a essência do Tolkien quanto Frieren, embora tenha algumas diferenças. E aqui eu vou listar 10 motivos por que você deveria assistir Frieren e por que Frieren é muito bom. E eu vou resumir rapidamente a premissa do anime. O anime é sobre um grupo de aventureiros que retorna depois de uma longa jornada de 10 anos para destruir o Rei Demônio. E ele se passa após a destruição do Rei Demônio em uma era de paz, sobre os olhos da Frieren, que é uma elfa maga. E os elfos, tanto em Frieren quanto no Senhor dos Anéis, têm uma vida quase ilimitada, chegando a viver os 10.000 anos. E a história do anime se passa em duas timelines. A primeira timeline é quando a Frieren está viajando para derrotar o Rei Demônio, com o grupo original de aventureiros dela. E a segunda timeline é com o segundo grupo de aventureiros, que são os aprendizes dos aventureiros antigos. E todas as decisões que a Frieren toma no presente é contextualizado com o que aconteceu no passado. E uma coisa interessante é que o anime realmente faz essa pergunta: o que aconteceria se você vivesse para sempre? Então a Frieren vai ver as eras passarem, os amigos morrerem. Imagina que tu já sofre quando o teu cãozinho que vive 10, 12 anos morre. Imagina se tu vivesse 10.000 anos. E mesmo assim, ela vê que os humanos que vivem até 80 anos conseguem mudar muita coisa em pouco tempo. Então, quando a era dos humanos chega, a evolução da sociedade é muito rápida para ela. E uma das coisas interessantes no anime é que a Frieren começa como um personagem bem frio e distante, assim, como os elfos são mesmo. E com o tempo ela vai se tornando mais aberta aos humanos e aos sentimentos que ela tem, porque ela tem pouco tempo para passar com eles. A segunda parte é a magia. Se tu gosta de magia, esse anime é sensacional, porque ela lida com a magia de uma forma científica e ela continua sendo mística. O que eu quero dizer com isso? A magia é pesquisada e desenvolvida igual a ciência no nosso mundo. E mesmo os magos de Frieren têm ranks e fazem testes de magia para subir esses ranks de mago. Além disso, a magia utiliza a mana para abastecer os seus feitiços. E os feiticeiros, os magos de Frieren, eles têm um sentido a mais que consegue sentir e detectar o mana. Então a tua habilidade de controlar o teu mana dentro do teu corpo, ela é uma habilidade muito importante para os magos. E a parte da magia que é mais mística é que toda magia tu precisa ter duas coisas: a visualização e a imaginação. Se tu não consegue visualizar algo acontecendo, essa coisa não vai acontecer. E se tu consegue visualizar algo acontecendo, mesmo que tu não tenha o poder para tal coisa acontecer, a tua magia vai quebrar os limites dela. Um dos exemplos que o anime dá é que existe uma magia com a habilidade de cortar coisas. Essa magia é difícil de ser utilizada em uma barreira mágica simples, que é algo de proteção, e muito mais fácil de ser utilizada em cabelo, tecido e coisas que podem ou devem ser cortadas, de acordo com a imaginação do mago que está conjurando essa magia. E mesmo que o teu tecido tenha uma proteção mágica muito mais poderosa do que uma magia de proteção simples, cortar um tecido é mais fácil por causa da visualização. Outro motivo é a trilha sonora. Cara, olha essa trilha sonora, Zoltrak. Frieren não tem uma grande luta do bem contra o mal, mas o mal existe, na forma dos demônios. E a Frieren passou a vida inteira dela lutando contra esses demônios. E é legal que a natureza dos demônios é bem explorada no anime. Alguns são mais monstruosos, mas outros têm a aparência mais humana, tendo a única diferença entre um demônio e um ser humano normal, os chifres. E em Frieren, a grande diferença dos demônios para os seres humanos é que eles têm a mente diferente. Eles não são malignos, eles não têm uma mentalidade maligna, eles têm uma natureza maligna.
Na verdade, eles são predadores dos seres humanos. E mesmo a fala e a aparência deles são feitas para enganar os seres humanos. Os demônios são como se uma serpente ou um tubarão tivesse o raciocínio e a aparência humana, mas continuassem com a natureza deles de predadores. Uma serpente não tem uma noção de família, ou de lealdade, ou de honra. Tudo que ela usa são armas para caçar ou não ser caçada. A mesma coisa com os demônios. E se tu perguntar para um tubarão qual é a sensação, se é errado comer um peixe, ele vai dizer que é a natureza dele, que para ele é tão normal quanto abrir os olhos, ou dormir, ou nadar. Então não existe nenhuma forma dos humanos conviverem com os demônios. E mesmo entre eles não têm lealdade nenhuma, eles só respeitam a força e se organizam para serem predadores melhores. E a hierarquia deles vem do mana. Quanto mais mana no corpo, mais poderoso um demônio é. Isso faz os demônios mais fracos evitarem conflitos desnecessários com demônios mais fortes. Eles simplesmente sentem o mana do demônio mais forte e obedecem para não morrer. Até agora o anime não mostrou como os demônios se reproduzem, mas eles também podem conjurar magia melhor até que os humanos, porque a magia para um demônio é algo instintivo. Tanto que os demônios mais fracos têm acesso a apenas uma magia natural deles, ao qual eles se especializam. E alguns demônios mais fortes começam também a aprender a magia humana, mas isso é raro, porque ao contrário dos humanos, cuja magia não é natural, para eles a magia é uma ferramenta de sobrevivência e dominação. E agora a gente entra em outro ponto, que são os temas explorados pela Frieren. Frieren não é um anime de proporções épicas de salvar o mundo. Isso já aconteceu antes do começo do anime. Ele é um anime sobre coisas e desafios pessoais para os personagens. E falando dos demônios, grande parte dos personagens do anime tem empatia com os demônios, que é o que nós seres humanos fazemos com animais, até mesmo predadores. A gente humaniza eles, mesmo eles não tendo a mesma natureza que a nossa. E como o demônio é o predador natural de um ser humano, você deve imaginar o que acontece quando uma pessoa tem empatia por um demônio. E como o mundo da Frieren é um mundo pós-guerra, a tragédia faz parte da história de muitos personagens. E a gente vai ver como os personagens lidam com essa tragédia, como eles evoluem. Às vezes cumprindo uma promessa para alguém que já se foi, outras vezes salvando alguém porque um dia você foi salvo, e outras vezes se focando no trabalho, magia nesse caso, para deixar alguém que já partiu orgulhoso, para que tudo aquilo que essa pessoa trabalhou não fosse em vão. E a mesma coisa vale para outras virtudes, como a coragem, por exemplo. E como a Frieren tem um guerreiro no grupo, a ideia da coragem e como lidar com o medo também faz parte do tema da Frieren. Outra coisa que eu gosto em Frieren é o humor. Assim como o combate não é algo prevalente em Frieren, as piadas também não são. Mas quando existe uma piada, ela é feita para caracterizar os personagens, para mostrar as manias deles ou para contar uma parte da história. E um dos exemplos de uma boa piada é o personagem contando toda a história da vida dele para Frieren, os objetivos de vida e os sonhos dele, simplesmente para cortar a cena e mostrar ele afundando num pântano. I fell in a bottomless swamp and it became one. E vocês não têm ideia de como é bom não ouvir uma piadinha da Marvel, cara. Nenhuma referenciazinha à cultura pop, nenhum apelidinho idiota. É um alívio tão grande. E por falar nisso, com algumas exceções, sinceridade não é uma coisa comum nos filmes ocidentais hoje em dia e nas séries também. E eu não sei explicar isso direito. E às vezes, quando tu tá vendo um filme, o filme faz questão de te mostrar que ele é um filme. Ou fazendo uma piadinha, ou trazendo uma ideia atual pro mundo medieval, ou quebrando a quarta parede. O filme não é inteiramente sincero, sabe? E eu falei que Frieren tem batalhas? Não é um shonen, não é um anime de luta. Porém, a cada 4 ou 5 episódios, tu vai ter uma batalha. E essa batalha é construída ao longo do tempo. Então a tensão fica subindo e quando essa batalha acontece, ela é muito legal. E o que eu tô botando aqui é um edit, não é a batalha do anime. E no anime parece que todo o dinheiro da animação usado no episódio é usado para mostrar uma cena de batalha. E além disso, quando uma batalha é uma batalha de magia, ela é muito diferente de um combate normal, porque ela envolve a lógica da magia. E como cada mago tem a sua magia que ele é especializado, então o estilo de combate dele vai ser completamente diferente dos outros magos. E o número 9 é a Saga do Eldorado. Mas essa saga não saiu no anime ainda, vai sair na segunda temporada e saiu só no mangá.
mas ela é tipo o arco de Shibuya para o Frieren. É a melhor saga de todas. E finalmente a gente tem o world building, o cenário, a construção do mundo. E como não só a Frieren como a Ciri viveram muitos séculos, o mundo, o reino, o império tem uma história própria. Existem personagens que hoje em dia já viraram lenda, conflitos que já acabaram e um mundo tão complexo quanto o do Senhor dos Anéis ou do J.R.R. Martin, com mapa e tudo. Só que como ele é visto pelos olhos da Frieren, a gente só vai conhecer esses elementos à medida que eles forem se tornando relevantes na história e na jornada dela. Isso vale para cidades, personagens, eventos históricos, cidades e até mesmo organizações secretas que eu não vou dar spoiler aqui. E se tu joga RPG, é muito bom ver esse anime para tu se inspirar. E lembrando que se tu chegou até aqui, deixa um like, deixa um comentário também, porque impulsiona o vídeo. Esse canal é pequeno e só no boca a boca que a gente cresce. Esse é um canal de RPG e eu faço 3 vídeos de RPG e um vídeo sobre cultura pop por mês. Então se tu quer mais vídeos como esse, é só tu dar uma olhadinha na minha playlist de cultura pop, e se você quer mais vídeos de RPG, é só você dar uma olhadinha na minha playlist de RPG, de D&D ou de reviews de RPG. E o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre humanos, ou sobre uma aventura que eu estou preparando. E eu quero ver se eu consigo disponibilizar o PDF dessa aventura para dar junto com o vídeo. E se tu gosta de RPG e quer ajudar o canal também tem um clube de membros que eu gravo as minhas lives e deixo as lives gravadas no clube de membros. Provavelmente no carnaval eu vou fazer uma live também e a gente se vê lá. Ah, e se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo e tu quiser me corrigir, é só tu deixar aqui nos comentários que eu fixo o teu comentário, ok? Até a próxima, fui!